Em setembro de 2025, o Nepal explodiu. Milhares de jovens, principalmente estudantes, ocuparam as ruas de Katmandu. Eles não estavam apenas cantando slogans ou balançando cartazes. Eles estavam incendiando prédios do governo, entrando em confronto com a polícia e, em alguns casos, morrendo. A noite passada foi muito assustadora, né? Tudo isso envolve liberdade. Ao fim da semana, mais de 50 mortos, 1.300 feridos e o primeiro-ministro do Nepal renunciou. O primeiro-ministro do Nepal renunciou enquanto protestos mortais continuam em todo o país. O Nepal raramente aparece nas manchetes globais. Pequena nação do Himalaia com 30 milhões de habitantes, situada entre Índia e China. Ao pensar no Nepal, lembramos das montanhas, do Monte Everest e do turismo. Não nisso. Não em batalhas urbanas que fecham o maior aeroporto do país, ministros fugindo de helicóptero e até a esposa de ex-primeiro-ministro gravemente ferida após ataque incendiário. Então, o que aconteceu aqui? Por que a geração Z do Nepal, criada em uma democracia frágil, começou de repente a levar o país à beira do colapso? E, mais importante ainda, o que isso nos diz sobre um padrão global maior de jovens se levantando contra os velhos sistemas corruptos? O estopim foi este. Na quinta-feira passada, o governo do Nepal proibiu as redes sociais. Não foi um ou dois aplicativos, foram 26 plataformas que desapareceram da noite para o dia. WhatsApp, Instagram, Facebook e até aplicativos de mensagens menores, todos bloqueados. Oficialmente, o governo disse que era por causa da desinformação, muitas contas falsas, golpes online e plataformas que não seguiam as regulamentações. Mas a maioria das pessoas não acreditou nessa explicação. Banir quase todas as principais ferramentas de comunicação do país sem aviso prévio parecia mais censura do que regulamentação. Antes, as pessoas só reclamariam, usariam VPNs e seguiriam em frente. Mas o Nepal não estava em outro momento. Quando essa proibição foi anunciada, a frustração com o governo já tinha chegado ao limite. Anos de corrupção, desemprego e instabilidade política deixaram especialmente os jovens sem esperança. Então, quando o governo cortou o acesso às redes sociais, não era só sobre aplicativos, era sobre controle. E isso foi a gota d'água. Na manhã de segunda-feira, dezenas de milhares de estudantes tomaram as ruas. A princípio, parecia uma manifestação pacífica, mas a resposta do governo mudou tudo. Eles enviaram a tropa de choque, canhões de água, gás lacrimogênio, balas de borracha e, eventualmente, munição real. Ao fim do dia, dezenas de estudantes morreram, a maioria com ferimentos no peito e cabeça. Foi o dia mais sangrento que o Nepal já tinha visto desde o fim da Guerra Civil em 2006. E uma vez que o sangue foi derramado, os protestos não se acalmaram, eles se intensificaram. Manifestantes incendiaram prédios do governo, inclusive o parlamento, e atacaram casas de ministros. A esposa de um ex-primeiro-ministro ficou gravemente ferida em ataque incendiário. Primeiro, achou-se que ela morreu, mas relatos recentes dizem que está no centro de queimados do Nepal. Katmandu mergulhou no caos, com toque de recolher e fechamento do maior aeroporto do país. E por um momento, parecia que o governo estava perdendo o controle do Estado. O governo baniu as redes sociais, os protestos explodiram e, de repente, as ruas de Katmandu estavam em chamas. Mas vamos ser claros, isso não era só sobre o WhatsApp ou Instagram. Isso foi o fósforo, o combustível acumulado por anos. Os jovens nepaleses, especialmente da geração Z, já estavam furiosos por alguns motivos. Motivo 1. Corrupção. Pesquisas indicam que 84% dos nepaleses veem a corrupção como um dos principais problemas do país. Eles têm razão. Projetos do governo aqui são famosos por desvio de verba, como o do Aeroporto Internacional. No papel, deveria ter sido um marco de orgulho. Na realidade, 71 milhões desapareceram nos bolsos de políticos e empreiteiros. Ainda assim,
poucos funcionários enfrentam consequências. Em 2021, o governo do Nepal, discretamente, trocou 343 bigas de terras valiosas da fazenda de Shah Giri de Bando em Jawaharlal por propriedades do Estado. Críticos logo notaram um acordo para favorecer o empresário Deepak Malhotra e políticos influentes. Em dezembro de 2025, o ex-primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal foi intensamente investigado após a revelação de que a Ncell pagou menos de rúpia nepalesa 10 bilhões em impostos. A revelação gerou indignação e pedidos de responsabilização, expondo graves falhas na fiscalização do governo. No início de 2024, as investigações se intensificam com maior pressão da mídia e oposição. Em 2025, ações judiciais e pedidos por fiscalização mais rígida dos impostos corporativos dominam as manchetes. E não é só aquele tipo de corrupção de dinheiro por baixo dos panos. Os jovens nepaleses estão cansados das escolas ruins e do sistema de saúde precário. A Transparência Internacional classificou o Nepal como o país mais corrupto da Ásia. Motivo 2. Nepotismo. Nas redes sociais, os jovens têm denunciado o que chamam de filhos do nepotismo. Filhos de políticos influentes e da elite empresarial acreditam que cresceram com dinheiro público. Eles ostentam sua riqueza online, bolsas da Louis Vuitton, férias de luxo, relógios caros, enquanto estudantes comuns nem conseguem encontrar emprego. Shuikala Katuada, uma ex-miss Nepal, de 29 anos, filha do ex-ministro da Saúde, Birod Katewada, foi destacada pelos manifestantes como um símbolo do privilégio da elite. Postagens virais exibiram suas viagens internacionais e vida luxuosa. A casa de sua família foi uma das incendiadas durante os protestos. Este é Salga Thapa. Ele venceu uma grande eleição empresarial, principalmente devido à influência de seu pai, Bindu Kumar Thapa, ex-ministro da Lei, Comunicações e Assuntos Provinciais em Gonkada. E esse tipo de política dinástica só reforça a ideia de que o mérito não importa no Nepal. Conexões importam. Motivo 3. Economia. 1 em 5 jovens no Nepal está desempregado. Isso é 20,82% de desemprego entre os jovens, uma das taxas mais altas da Ásia. Mesmo para aqueles que conseguem emprego, os salários são assustadoramente baixos. Um estudante de direito disse a repórteres que encontrou um emprego pagando menos de $140 por mês. Isso nem cobre o aluguel em Katmandu. Então, o que acontece? Milhares de jovens nepaleses deixam o país diariamente em busca de trabalho no exterior. As remessas, dinheiro enviado por trabalhadores no exterior, já correspondem a 1/3 do produto interno bruto do Nepal. Assim, a economia ficou dependente de quem vai embora. Nepaleses estão cansados da corrupção. Queremos proteger os jovens e fortalecer a economia, já que muitos estão deixando o país. Razão 4. Instabilidade política. Para entender por que o povo nepalês está tão cansado, é preciso voltar no tempo. Não só para o ano passado, não só para a Guerra Civil. Precisamos voltar à época em que o Nepal nem era uma democracia. Porque antes de 2008, isso aqui era uma monarquia. O Nepal foi governado por reis por 239 anos, sendo Gyanendra o último. No início dos anos 2000, o povo já estava cansado do governo real e queria democracia. 2 grandes movimentos derrubaram a monarquia. Primeiro, uma insurgência maoísta de 10 anos que matou mais de 13 mil pessoas. Em seguida, o Loktandra Andalan, de 2006, o Movimento Popular pela Democracia. E funcionou. Em 28 de maio de 2008, a monarquia foi abolida oficialmente. O Nepal se tornou uma República Democrática Federal. Por um momento parecia um novo começo, mas aqui está o problema. Desde então, o Nepal não teve a democracia que as pessoas esperavam. Desde que o Nepal virou democracia, o governo mudou de mãos 14 vezes. Primeiros ministros costumam durar menos de 2 anos, geralmente sendo as mesmas pessoas revezando no poder. KP Sharma.
Oli, Pushpa Kamal Dahal, Sher Bahadur Deuba, repetidamente, todos eles com mais de 70 anos. Para a geração Z, que representa 56% da população, isso parece uma traição às promessas da democracia. Jovens do Nepal veem um sistema preso ao passado, dominado por líderes de 70 anos e marcado por clientelismo e disputas internas. Quando o governo tentou reprimir a raiva com gás lacrimogênio e balas, o tiro saiu pela culatra. Isso transformou frustração em fúria. Então, pense como isso parece se você tem 20 anos em Katmandu hoje. Durante toda a sua vida adulta, você vê os mesmos líderes corruptos se revezando no poder. Você já viu escândalos em todos os grandes partidos. Você já viu amigos e familiares precisarem deixar o país para ganhar a vida. E agora, além disso, o governo tenta tirar o único lugar onde os jovens realmente têm voz, as redes sociais. E é por isso que esse protesto teve tanto impacto. Não era só sobre aplicativos, mas sobre 17 anos de promessas não cumpridas. Aqui estamos. O primeiro-ministro partiu, metade do gabinete renunciou. Os militares intervieram para restaurar a ordem. Por enquanto, as ruas estão mais calmas, mas a verdadeira pergunta é: o que acontece agora? Opção A, governo provisório. O parlamento do Nepal está sem partido majoritário e estudiosos da Universidade de Katmandu afirmam que o próximo passo é um governo provisório com liderança temporária escolhida pelos parlamentares até novas eleições. E é aqui que a geração Z pode entrar. Porque lembre-se, 56% da população do Nepal tem menos de 30 anos. Isso representa mais da metade do país. Se suas vozes não forem ouvidas agora, os protestos podem retornar. Grupos de jovens já discutem criar seus próprios movimentos políticos. Outros estão se unindo em torno de pessoas de fora, como o prefeito de Katmandu, um ex-rapper que é extremamente popular entre os jovens. Também há conversas sobre figuras respeitadas, como a primeira chefe de justiça mulher do Nepal, Sushila Karki. Muito provavelmente, ela será a chefe interina. Opção 2, domínio militar. Mas há outra possibilidade. O exército tem uma influência enorme aqui, e o Nepal tem um histórico de depender dos militares em tempos de crise. Nesta semana, o chefe do exército alertou que, se o caos seguir, os militares serão totalmente mobilizados. Ao mesmo tempo, ele estendeu um ramo de oliveira, convidando ao diálogo. Então pode ir para qualquer lado, o exército como estabilizador ou o exército como governante. O maior desafio agora é que os protestos não têm um líder central. Não são guiados por partido, grupo cívico ou liderança específica. Eles explodiram por estarem de saco cheio, o que os torna poderosos e frágeis. Sem liderança, é mais difícil negociar com o governo. Ainda assim, o fato de milhares de jovens terem se juntado voluntariamente aos esforços de limpeza após os protestos, ajudando soldados e policiais a limpar as ruas, mostra que há um desejo de seguir em frente. E tem algo maior acontecendo aqui. Da Indonésia a Bangladesh, passando pelo Sri Lanka, vimos a mesma coisa. Jovens exigindo o fim da corrupção, lutando contra a desigualdade. Trata-se de uma linguagem global de rebelião. Então, quando olhamos para o Nepal, é fácil ver que este é um pequeno país em caos, mas na verdade faz parte de uma história muito maior. Uma história sobre jovens do mundo todo que sentem que seus líderes não estão cumprindo o que prometem. Quando metade do país tem menos de 30 anos, ignorar essa frustração não é só arriscado, é impossível. E o que eu testemunhei e o que eu queria era a liberdade dos nepaleses. Nepali. Políticos corruptos devem ser expulsos deste parlamento e uma nova geração... Notícias. E eu tenho uma atualização, pessoal. Então, o chefe de justiça foi agora selecionado como o líder interino. É interessante ver o rumo das coisas. As eleições serão em março de 2026. Fiquem ligados, todos estamos ansiosos por um novo Nepal.